Olá pessoal, então continuando aqui nossas questões de modelo de oferta e demanda agregada. Vamos para a questão 2. Acompanhe aí no PDF que você imprimiu ou que deixou aberto aí no seu computador, tá? Então, questão 2. Considere uma economia em que a taxa de câmbio é flexível, há mobilidade de capitais e não há capacidade ociosa. Se o Banco Central promover a redução da taxa de reservas compulsórias dos bancos comerciais, é de se esperar que a curto prazo ocorra. Bom, nesse tipo de questão, à primeira vista, você olha assim, bom, ele fala de câmbio flexível, fala de mobilidade de capitais, né? Então, obrigatoriamente, eu vou trabalhar com o modelo SLM na economia aberta, tá? Vou ter que trabalhar com esse modelo. Pessoal, não necessariamente, tá? Você vai ter que analisar o que a alternativa está querendo. Então, se a alternativa da questão, vamos voltar para o slide que a gente fez na questão 1, tá? Se a alternativa da questão falar de taxa de juros, aí você vai trabalhar com o modelo SLM. Se a alternativa da questão falar de preços, inflação, aí você vai trabalhar com o modelo de oferta e demanda agregada. Então, você tem que analisar a alternativa. É a alternativa que vai dizer com que modelo você vai trabalhar. Esses modelos aqui, pessoal, eles são instrumentos, tá? É através deles que você consegue analisar os efeitos da política fiscal e monetária em relação à taxa de juros, em relação ao nível de preços, ou inflação da economia, a renda, emprego. E a gente vai ver também, a gente consegue até ver a influência dessas políticas em relação à taxa de câmbio, tá? Então vamos analisar essa questão 2. Vamos analisar alternativa por alternativa. Questão 2. Então ele diz lá, questão 2, né? É de se esperar que a curto prazo ocorra, letra A, diminuição dos investimentos privados. Bom, então vamos analisar essa letra A. Vamos aqui para a lousa. A gente sabe que o investimento privado, ele é o agregado I dessa equação aqui, né? A equação da renda, né? No mercado de bens da economia. E a gente sabe que esse investimento privado, ele é dependente de quem? Da taxa de juros. Ele tem uma relação inversa, né? Quanto maior a taxa de juros, menor o investimento privado. E quanto menor a taxa de juros, maior o investimento privado, tá? Então, para a gente saber se vai ter um aumento do investimento privado ou uma redução do investimento privado, a gente tem que saber o que vai acontecer com a taxa de juros, certo? E qual o modelo que a gente vai utilizar para saber o que vai acontecer com a taxa de juros? A gente vai utilizar o modelo SLM, tá? Então vamos lá. Então vamos utilizar aqui o modelo SLM. Aqui eixo horizontal, eixo vertical juros, né? Você tem curva IS, você tem curva LM. Aí é o seguinte, aqui a economia está equilibrada, né? Aí ele fala que, na questão 2, ele fala que o Banco Central promove a redução da taxa de reservas compulsórias. Pessoal, se o Banco Central promove a redução da taxa de reservas compulsórias, isso significa o quê? Significa política monetária expansiva, né? Redução das reservas compulsórias. Isso é política monetária expansiva. Política monetária expansiva, o que nós temos que fazer? Nós temos que deslocar a curva LM para baixo, para a direita, né? Então, deslocamos, aqui a economia está em um novo equilíbrio. Taxa de juros, renda. O que acontece? A renda aumenta, a taxa de juros cai, né? Aí, pessoal, se a taxa de juros cai, o que acontece com o investimento privado? O investimento privado aumenta, tá certo? Então a letra A está errado, porque não ocorre
a diminuição dos investimentos privados, mas sim um aumento dos investimentos privados. Vamos analisar, então, a letra A, a gente já viu que está errado. Vamos ver agora a letra B. A letra B diz o seguinte: é de se esperar que a curto prazo ocorra a inflação de demanda. Bom, ele está falando de inflação. Inflação significa o quê? Inflação é falar do nível de preços, né? Então, quando a gente quer saber influência da política fiscal e monetária sobre o nível de preços, a gente trabalha com o modelo de oferta e demanda agregada. Então, vamos analisar aqui. Então, vamos desenhar aqui o modelo de oferta e demanda agregada. Eixo vertical, nível de preços. Eixo horizontal, renda, tá? Curva de demanda agregada. Curva de oferta agregada. Nível de preços. Renda, tá certo? E a gente sabe que essa redução da taxa de reservas compulsórias é política monetária expansiva. A política monetária expansiva, pessoal, dentro do modelo de oferta e demanda agregada, ela vai fazer o quê? Ela vai alterar a curva de demanda agregada, tá certo? Se é política monetária expansiva, vai deslocar a curva de demanda agregada para a direita. Então, desloca a curva. É sempre assim, pessoal. Política monetária expansiva, desloca DA para a direita. Se fosse política fiscal ou monetária restritiva, menos, seria curva de demanda agregada para a esquerda. Tá? Então, desloca DA para a direita. A economia vai se equilibrar em um novo ponto. Aí aqui você tem um nível de preços. Você tem um nível de renda. Tá? Você tem um aumento do preço e você tem um aumento da renda. Pessoal, se tem aumento de preço, isso é inflação, não é? Então, beleza, a gente já sabe que essa política monetária expansiva provocou inflação. Só que será que ela é inflação de demanda? Eu te pergunto isso. É sim, tá, pessoal? Qualquer inflação decorrente de deslocamentos da curva de demanda agregada vai ser uma inflação de demanda. Então, ó, vamos fazer um gancho aqui para vocês entenderem o que caracteriza inflação de demanda. Então, a inflação de demanda é qualquer coisa que desloca a curva de demanda agregada para a direita. Isso vai provocar aumento de preço. O que desloca a curva de demanda agregada para a direita? Política fiscal expansiva, política monetária expansiva, ou qualquer item que aumente o y aqui dessa equação. Você fala, pô, professor, você pode dar um exemplo de um item que aumenta o y dessa equação? Posso sim. Por exemplo, vamos supor que a confiança dos consumidores aumente. Se a confiança dos consumidores aumenta, isso vai aumentar o agregado C aqui, o consumo das famílias. Se esse agregado C aumenta, o que vai acontecer? O Y aumenta, aí você tem que deslocar a demanda agregada para a direita. Se desloca a demanda agregada para a direita, vai ser inflação de demanda. Tá? Quando nós temos um deslocamento da curva de oferta agregada que provoca aumento de preços, isso é chamado de inflação de custos ou de oferta. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver, aliás, vamos ver agora o que desloca a curva de oferta agregada para a esquerda e para cima e, por consequência, vai provocar inflação. É a redução na quantidade de fatores de produção de uma economia. Por exemplo, o que é redução na quantidade de fatores de produção? É redução na quantidade de matéria-prima, provocado, por exemplo, por uma má safra agrícola, um terremoto, uma guerra,
um movimento emigratório muito grande, onde saem muitas pessoas de um determinado país, tá certo? Outra coisa que provoca inflação de custos, o aumento de custos, aumento de salário dos trabalhadores, aumento no preço das matérias-primas, tá? Tudo isso provoca um deslocamento da curva de oferta agregada para a esquerda e isso tende a aumentar a inflação também. Quando é uma inflação decorrente do deslocamento da curva de oferta agregada, a gente chama de inflação de custos. Quando é um deslocamento decorrente, quando é uma inflação decorrente de um deslocamento da curva de demanda agregada, a gente chama de inflação de demanda, tá? Então, a gente viu, né, pessoal, que a letra B ela está correta, né? A política monetária expansiva, que é o que o enunciado da questão traz, desloca a curva de demanda agregada para a direita. A gente viu que aqui, nesse novo equilíbrio, ocorre inflação, e essa inflação, por ser consequência de um deslocamento da curva de demanda agregada, essa inflação é chamada de inflação de demanda. Então, a letra B de bola está correta, tá? Vamos ver agora por que as outras alternativas estão erradas. Vamos analisar a letra C. Redução é de se esperar que a curto prazo ocorra redução das exportações brasileiras. Então, vamos analisar essa letra C. Essa letra C é um pouco complicada para a gente entender porque ela é errada, tá? As exportações brasileiras, elas significam isso aqui, né? Vou botar aqui XNF. XNF significa exportações... não, aliás, não é XNF. O certo é NX. Significa exportações líquidas. Significa X menos M. Esse X menos M aqui, o que faz esse X menos M aumentar? X é exportações e M é importações, né? Exportações e importações. Aí a gente utiliza aqui as segundas letras, né? O que vai fazer essas exportações, essas importações diminuírem? É a taxa de câmbio, tá? É a taxa de câmbio do país. Então vamos analisar o que essa política monetária expansiva aí que o enunciado da questão traz, o que isso faz alterar a taxa de câmbio. Nesse caso, a gente vai ter que analisar o que muda a taxa de câmbio. O que faz essa taxa de câmbio, a relação do preço entre duas moedas mudar? É a oferta e a demanda de moeda, né? É a entrada e saída de dólares ou reais de um país. Para a gente ver isso aí, a gente vai ter que analisar o modelo, vai ter que utilizar o modelo SLM. Vou mostrar como. Então, a gente tem aqui curva IS, curva LM. Aí ele diz lá que tem mobilidade de capitais. Então, eu vou adotar aqui uma hipótese em que a gente tem aquela curva BP horizontal, onde a gente tem mobilidade perfeita de capitais, tá? Aí aqui a gente tem a taxa de juros interna, que é igual à taxa de juros externa. Aí aqui a economia está em equilíbrio. A questão diz, lá no enunciado, que houve política monetária expansiva. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ao adotar a política monetária expansiva, a gente desloca a curva LM para baixo e para direita, né? Então, nós temos um novo equilíbrio aqui, tá certo? Aí, esse novo equilíbrio, você tem uma taxa de juros interna que vai ser menor que a externa, tá? Pessoal, quando a taxa de juros interna ela fica menor que a externa, o que vai acontecer? Vai acontecer saída de capitais do país, tá? Então, botar aqui, ó, redução de juros internos. Aí os juros internos ficam menores que os externos. Isso vai provocar saída de dólares do país, saída de capitais. Saída de dólares. Essa saída de dólares, o que vai acontecer? Os investidores, eles têm os reais aqui dentro do país, eles vão
querer tirar o dinheiro deles aqui do país. Para tirar o dinheiro deles aqui do país, eles vão ter que trocar os reais deles, os reais deles aqui dentro, os investimentos deles aqui dentro por dólares. Ou seja, vai haver um aumento da demanda por dólares. Da demanda por dólares. Esse aumento da demanda por dólares vai provocar a valorização do dólar. Valorização do dólar. Pessoal, vou encerrar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua com o comentário dessa assertiva C da questão 2. Até lá.